Bom dia a todos vocês novamente, bem-vindos à nossa aula dessa semana. E aí hoje nós vamos dar sequência, trabalhando o nosso conteúdo aqui sobre a tradição escrita que nós estamos vendo, né? E aí vou aí até umas, deixa eu ver aqui, até umas 10h10, 10h15 por aí, 10h20 explicando o conteúdo. Depois teremos um exercício que vocês vão fazer durante a aula aqui no Zoom. Vocês não vão sair do Zoom, tá? Vocês vão ficar no Zoom e vão acessar o Classroom ao mesmo tempo para conseguir fazer e não ter nenhum problema depois. Beleza? Vamos lá então para não perdermos nosso tempo. Vamos. Ver quem está aqui comigo: Giovana, Felipe, Cássia, Kei, Laura, Maria Luísa, Marta, Ricardo e Alice. Gabriel. Bem, pessoal, na aula passada nós ficamos aqui, né? Falamos o que é a escrita. Então, a escrita é uma forma de expressão e de preservar a informação, de transmitir de geração em geração. Isso aqui é bem importante que todos saibam. A escrita surge para ajudar na preservação das informações, poderem ficar perdidos com a tradição oral. Aí falamos sobre os escribas. E aqui, ó, quero que vocês gravem bem isso daqui, que vai ser assunto da atividade de hoje. Como se dá a passagem, prestem atenção, como se dá a passagem da tradição oral para a tradição escrita? Então, essa passagem, ela acontece com a intenção de se preservar melhor os fatos e acontecimentos, não correndo o risco de serem perdidos, esquecidos na tradição oral. Então, alguma coisa que é escrita, ela conserva melhor, preserva melhor do que a tradição oral. A tradição oral pode ser perdida, pode ser, sei lá, tantas coisas podem acontecer com ela. Tá? Então, essa passagem, essa transição da tradição oral para a tradição escrita acontece quando se tenta e se deseja preservar melhor os fatos e acontecimentos de cada época. E uma outra coisa importante, que também vai ser assunto aí do nosso exercício, é a criação da prensa de Gutenberg. Então, no século XV, o alemão Johannes Gutenberg inventou uma máquina chamada de prensa, que causou uma revolução na escrita e na leitura. Essa máquina foi inventada no ano de 1430. E graças a essa máquina, chamada de prensa, é que as pessoas conseguiram ter um acesso maior à leitura e à escrita. Tá? Ajudou que as pessoas tivessem um acesso maior à leitura e à escrita. E aí chegamos hoje aqui, hoje é dia 21 de agosto. Professor, isso aí a gente escreve no caderno? É bom escrever no caderno. Esse conteúdo que eu escrevo aqui no Word, pessoal, como se fosse o quadro na sala, tá? Nós vamos tomando nota. Beleza? Vamos lá, então. Vejam só. Continuando, né? A prensa de Gutenberg eu vou escrevendo aqui, depois eu explico para vocês, e fica bem tranquilo, tá?
Então vejam só, pessoal, aqui. Hoje a parte de escrever vai ser só essa daqui. Depois nós vamos ver alguns textos aí. Tá? Vejam só. A prensa de Gutenberg, inventada lá em 1430, ela ajudou em vários níveis. Na literatura, na escrita, na política, na economia e também na religião. No ano de 1517, Martinho Lutero, o alemão Martinho Lutero, ele inicia a chamada Reforma Protestante. Lutero era um sacerdote católico e, descontente com algumas questões da igreja, ele se separa da igreja católica. Acho que em história, se vocês não estudaram isso, ainda vão chegar lá. Né? Lutero se separa da igreja e ele começa uma nova religião, que é o luteranismo, as igrejas protestantes. Depois vem o calvinismo, o anglicanismo e as igrejas evangélicas que nós conhecemos hoje. Tem a sua origem lá em 1517 com Lutero. E aí, Lutero começou um processo de tradução da Bíblia. Nós tínhamos a Bíblia apenas em latim, traduzir a Bíblia do latim para o alemão, que era a língua nativa de Lutero. Só que, geralmente se pensa, Lutero só fez isso porque ele se separou da igreja, porque a igreja não deixava ter acesso à Bíblia, etc. Não. Essa tradução da Bíblia aconteceu porque existia já a prensa de Gutenberg. É como se existisse uma impressora na época. Antes de Lutero fazer isso, antes de 1430, não existia essa prensa ainda. Então não tinha como fazer tradução da Bíblia. Não tinha nem como imprimir, mesmo que fosse em latim. Por exemplo, vejam só uma coisa, para vocês entenderem bem. A palavra Bíblia significa biblioteca. É uma coleção de livros num livro só. Nós temos na Bíblia católica, nós temos 73 livros. Na Bíblia protestante tem um pouco menos. Mas é por volta desse número, 73 livros mais ou menos. Antigamente, até a invenção da prensa de Gutenberg, você não tinha a Bíblia como nós temos hoje, bonitinha, fechadinha, arrumadinha, assim, num volume só. O que nós tínhamos era cada um dos 73 livros separados em pergaminhos. E isso era enorme. Ocupava uma casa inteira, praticamente. As pessoas não tinham condição de ter isso na sua casa. Porque levava anos para fazer uma cópia e era caro. Né? Então as pessoas não tinham em casa. Depois que Gutenberg inventou a prensa, aí as pessoas começaram a ter acesso porque era como se fosse imprimir. Entenderam? Como se fosse imprimir a Bíblia para as pessoas. Com a Reforma Protestante, Lutero, em 1517, Lutero ele começa a traduzir a Bíblia do latim, né, que era a Bíblia usada que é até hoje a Bíblia usada na Igreja Católica. É claro, nós temos a Bíblia em português, em vários idiomas, né? Mas na época tínhamos apenas em latim e em grego. E aí Lutero pega essa Bíblia em latim, Lutero sabia latim, e traduz a Bíblia inteira do latim para o alemão. E ele imprime essa Bíblia graças à prensa de Gutenberg. Tá? Isso acontece em 1522. Tá? Então, em 1522 é publicado o Novo Testamento, que é a segunda parte da Bíblia. E em 1534 é publicado o Antigo Testamento, que é a primeira parte da Bíblia, e é um pouco mais extenso, um pouco mais longo, né? Mais comprido. E tudo isso, pessoal, só foi possível graças a essa invenção de Gutenberg, a chamada prensa. Sem a invenção da prensa de Gutenberg, não seria possível traduzir a Bíblia. Então, imagine, para vocês entenderem o que é essa tal dessa prensa. Para vocês entenderem. Imaginem que vocês nasceram em que ano? 2009, né? 2009. Imaginem que lá por 2015, vocês tinham aí 6 anos praticamente, quase, né? 2015. Lá por 2015, não existisse impressora, não existisse nada disso. E aí vocês, crianças, presenciaram o nascimento, né, a criação da impressora. Isso aí, quando a impressora foi criada, foi assim uma coisa,
Foi algo assim bem revolucionário para as pessoas no mundo todo. Aí criou-se a impressora e vocês começaram a conseguir imprimir trabalhos, imprimir textos, imprimir folhas, imprimir as contas para pagar, que é uma coisa que eu faço muito na minha casa. Eu mando por e-mail, eu pago pelo celular minhas contas, ou imprimo no computador, na impressora, e eu vou pagar. Então a gente vê que a impressora, hoje temos a impressora 3D, né? Você consegue até imprimir objetos 3D numa impressora 3D, e é algo que vai avançando muito. Para nós, é uma tecnologia enorme. Imagine que tudo isso, na época lá de Lutero, com a prensa de Gutenberg, foi um grande avanço você ter uma máquina que tinha como se fossem carimbos cheios de tinta, que marcavam uma folha, e aí ficavam tudo isso prensado, como diz o nome, e saíam as escritas ali, né? Os textos, os livros ficavam todos feitos dessa maneira. E aí, é muito bom, é muito importante ter isso em mente, né? Oralidade e escrita, pessoal, tanto a parte oral, a parte da fala e a parte da escrita, tem o mesmo objetivo, que é preservar a história e a memória de uma religião. Tá? Preservar a história e a memória de uma religião. Guardem bem isso daqui. Se eu perguntar na prova assim, qual é o ponto em comum entre a parte oral e a parte escrita? A resposta está aqui. Tá? Vou até deixar de vermelho aqui para vocês saberem. Está aqui a resposta. Oralidade e escrita têm o mesmo objetivo: preservar a história e a memória de uma religião. Tranquilo, pessoal? Conseguem me entender? Giovana, Maria Luísa, Felipe, Ricardo, Marta, Keirson, Alice, Laura, Giovana e Helena, tranquilinho? Sim. Então, beleza. Professor, Oi. o professor vai postar essa aula, né? Eu vou postar, só que daí, pessoal, eu sempre posto, geralmente eu posto à tarde, tá? Porque eu não consigo, entre uma aula e outra aqui, postar, porque o Zoom demora até converter tudo. Mas eu faço assim, eu termino minha aula do 7º B, 2h30. Depois de 2h30 é que eu vou postar as aulas para vocês. Tá bom? Fiquem tranquilos. Tá bom. Eu vou mostrar para vocês agora algumas, espera aí. Vou mostrar para vocês agora um mapa aqui com alguns textos que mostra no mapa o lugar de alguns textos sagrados, tá? Espera um pouquinho aí. Então, pessoal, esse é Lutero. Né? Lutero faz a Reforma Protestante em 1517. Né? Martinho Lutero. Eu tenho um livro dele aqui, inclusive, na minha estante também. Vejam só. Religiões e seus textos sagrados. Todas as informações sobre o contexto da comunidade, como a época e o lugar onde as narrativas sagradas foram produzidas, são importantes para a compreensão da visão de mundo apresentada nos textos sagrados. Então, vamos ver alguns lugares e alguns textos. Por exemplo, aqui. Nos Estados Unidos, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Não sei se alguém já ouviu falar ou era essa religião de repente, que são os Mormons, né? A Igreja dos Mormons, que tem como um livro fundamental o livro de Mórmon. Né? Após uma revelação divina, o profeta estadunidense Joseph Smith Jr. escreveu o livro de Mórmon, que contém a história da visita de Jesus, após sua ressurreição, aos povos descendentes de israelitas que viviam nas Américas aproximadamente entre 600 e 400 depois de Cristo. Bem interessante esse livro. Talvez, pessoal, vocês, falando assim, talvez não se lembram, não se recordam. Mas essa igreja, a Igreja dos Mormons, que a gente popularmente chama, é uma igreja que em todos os lugares ela tem a mesma aparência, a mesma estrutura. Né? O jardinzinho em volta, assim, a igreja montada, e tem sempre essa placa na frente, né? Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Aqui no Brasil nós temos as religiões de matriz africana,
como a Umbanda, por exemplo, que tem muito mais a tradição oral. A Umbanda é uma religião que mistura um pouco de tradições do catolicismo, indígenas e espíritas. E temos no Brasil religiões indígenas. Embora talvez não temos um acesso tão grande a elas, a gente sabe que elas existem. Tá? Temos religiões de tradição indígena no Brasil ainda. Tá? E aí, na África também, a religião de matriz africana. Na França, temos o Espiritismo, que vem através dos escritos do Allan Kardec, que escreveu os 5 livros que fazem parte da codificação espírita. Tá? Aí o Allan Kardec, no caso, que traz isso para nós. O cristianismo tem a Bíblia, tá? Como diz ali. O judaísmo tem a Torá, que são os 5 textos, os 5 primeiros livros da Bíblia formam a Torá, que é o livro sagrado dos judeus. O hinduísmo tem os Vedas. Vedas são alguns tipos de textos do hinduísmo. Aqui no taoísmo temos um outro tipo de texto. E outros aqui também no zoroastrismo, budismo, confucionismo, islamismo e Rastafari. Eu vou retomar isso aqui com vocês. Na aula que vem, a gente vai retomar melhor essa ideia aqui, tá? Fiquem tranquilos, na aula que vem a gente retoma melhor isso daqui. Quem precisa copiar ainda o que está aqui colocado? Alguém precisa copiar ainda? Eu. Tá. Eu. Vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou deixar para vocês a tela aqui, tá? E eu vou, enquanto isso, aqui no Classroom, eu vou montar a atividade que vocês vão fazer agora, tá? Mas podem copiar tranquilos aí, sem nenhum problema. Não fiquem preocupados, não. Se forem tendo dúvidas aí durante a escrita aí do conteúdo, por favor, podem me chamar que eu já ajudo vocês aí, ok? Minha internet não está me ajudando a entrar no Classroom. Está querendo dar problema. Professor, já pode responder a chamada? Já pode sim. Eu já respondi faz um tempo. Professor, Oi? essa chamada é só escrever o nome e aparece? Isso, só entrar no arquivo lá que eu criei, escreve o nome lá, em qualquer ordem, e pronto, só isso. Beleza? Sim. Ô, Pro, Oi? eu cheguei depois. Como assim? O que que tem que fazer na chamada? Só escrever o seu nome, como sempre foi feito. Beleza? Só isso. Só isso, como a gente sempre faz. Que frio deu hoje, né? Nossa, bastante. Pessoal, eu vou ter que reiniciar minha conexão aqui. Se de repente eu sumir da aula, eu já volto, tá? Não se preocupem, não. Vou ter que reiniciar minha internet aqui. Espera só um pouquinho. Tá. Sim. Agora tá 4.
Voltei? Você nem tinha assumido, professor. Não tinha sumido? Olha que beleza. Será que vai nevar no Paraná? Olha, Vai, dizem que vão nevar no sul do Paraná e na maioria de Santa Catarina. Pra nevar, não. Neve. 0 graus. Eu acho que não. Bem difícil nevar. Eu também acho que não vai mais nevar. Eu também É acho. porque era pra ter 0 graus. Não veremos neve dessa vez. Eu quero neve. Nunca vi neve, então Eu quero. A gente não é acostumado com o frio da neve. É, Eu vou fazer um bonequinho. Eu vou fazer guerra de neve. Eu vou fazer guerra de bola de neve. Guerra! Ô, Felipe, mas se nevar, não vai nevar muito, provavelmente. Mas se der pra fazer umas 10 bolas de neve, já tá bom. Não dá, Felipe. não dá. Vai Ué. levar só 1 grãos. É pouquinha neve que vem pra cá. Eu sei, mas vai que deu. Só algumas, né? Um pouquinho bola de neve. Ah, você tem bastante. Ai, eu quero que neve. Ai, como eu queria que o clima daqui fosse igual dos Estados Unidos no inverno. Aí eu Como queria que nevasse amanhã, É. Porque amanhã... Ô, professor. por causa que amanhã vai ser meu aniversário. Opa! Meu Deus, todo mundo tá fazendo aniversário nesses dias. Parabéns. Pessoal, Na verdade, eu tô fazendo aniversário de prova. Espera só um pouquinho. Eu não estou conseguindo acessar. Não sei o que deu aqui. Mas, enfim. Eu vou colocar 2 questões para vocês responderem. Respondam elas no caderno, por enquanto. Depois eu vou criar no Classroom para responder lá. Tá bom? Eu não estou conseguindo entrar agora para criar. Vamos focar assim. Exercícios. O que motivou a transição da tradição oral para a tradição escrita? E 2, o que foi a prensa, fácil, né? De Gutenberg? Que benefícios trouxe para a leitura e a escrita? Podem responder no caderno, por enquanto, que eu não estou conseguindo entrar, não sei lá o que deu aqui. E aí depois eu crio para vocês depois a tarefa lá no Classroom, tá? E aí vocês só copiam a resposta de vocês lá no Classroom. Pode ser? Professor, Diga. como você vai postar essa atividade? Tem como colar no Word daí? É que eu vou fazer diferente agora. Eu vou fazer assim. Muitos tiveram dificuldades, problemas para conseguir anexar. Ou às vezes anexava e não chegava para mim o arquivo. Eu vou montar as próximas tarefas. Igual quando eu faço a prova, sabe? Fica lá, coloca o nome e responde direto as questões para mim. Daí fica melhor. Beleza? Mas você pode fazer no Word e depois só copiar e colar a resposta. Tá bom. Bom, então aproveitem, pessoal, nós temos 10 minutinhos aí, né, que nossa conexão já cai no Zoom. Temos 10 minutinhos, aproveitem para ir respondendo essas 2 questões. Não saiam da aula, tá? Fiquem aqui na aula. Professor, Oi, dá pra terminar de copiar daí e responder só lá no Classroom? pode, mas se você quiser já responder agora, depois é só copiar e colar. Só explicando para vocês, né? A questão número 1. O que motivou a transição da tradição oral para a tradição escrita? Foi o que a gente falou agora há pouco, né? Isso aqui eu posso ajudar vocês, porque não é prova, então não tem problema nenhum. Eu quero que todo mundo tire nota máxima na prova nesse trimestre. O que motivou essa transição? Lembra que eu falei para vocês? Qual que é o problema da tradição oral? Às vezes não preserva muito bem as coisas, não é verdade? Não consegue ter uma boa preservação das coisas ali e acaba atrapalhando. As pessoas não conseguem ter um bom acesso ali às coisas. Tá? E podia se perder. Na tradição escrita, nos livros, nos textos sagrados, acontece melhor essa transmissão e essa preservação. E a número 2, o que foi a prensa de Gutenberg, você já sabe, foi uma invenção do século XV, lá de 1430, né, que permitiu, né, com benefício, permitiu que as pessoas tivessem mais acesso à leitura e à escrita. Ok? Podem usar esse tempo aí para irem respondendo essas questões
aí no caderno, no computador, como vocês acharem melhor. Eu quero neve. Neve. Três graus agora, que beleza, hein? 3? 3. Ixi. Pessoal, Eu queria tanto estar no computador do meu pai, porque daí eu podia colocar fundo de tela virtual de neve. Deve estar nevando. só para eu saber quem está comigo aqui na aula. Alice, Cássia, Giovana, Felipe, Helena, Keirson, Laura, I love you. Maria Luísa, Marta e Ricardo. Esqueci de alguém? Não, né? Não. Guilherme não está aí. Júlia também não. Victoria foi para outra escola? E Maria Eduarda também não está. Ó. A Vitória foi para outra escola, é verdade. Ó, tem 3, consegue ver aqui, ó. 3. Eu comi 1, 2, 3. Eu comi um, você comeu outro. Então, pessoal, depois eu vou criar a tarefinha lá, daí vocês só respondem essas duas questões que vocês já estão respondendo agora, aí só colocam lá, tá bom? Na semana que vem a gente vai continuar sobre os textos aí sagrados ainda. Eu acho que eu vou fazer uma atividade um pouco diferente com vocês para a gente conhecer um pouquinho melhor alguns textos aí. Quem for terminando a tarefa, só me diz assim, professor, já terminei, e daí já pode sair da aula, tá bom? Oi.
Terminei, professor. Não? Então tá. Pessoal, lembrando assim, então. Eu vou ver o que aconteceu aqui, que eu não estou conseguindo entrar. Eu mando uma mensagem no grupo da turma depois, tá? Para vocês lá avisando. Aí depois é só copiar a resposta para o exercício lá no Classroom, ok? E daí, quem já terminou, aí fica dispensado da aula de hoje, tá bom? Obrigado pela presença de vocês. Bom final de semana. Se cuidem, se cubram que tá frio, se agasalhem bem. E até a próxima aula. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Até mais. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Bye, bye. Valeu. Adiós. Bye, bye. Bye, bye. Aloha. Tchau. Fiquem com experiência. Obrigado mesmo.